E se eu te dissesse que existe uma única diferença entre pessoas que desistem na primeira queda e aquelas que transformam suas maiores derrotas nas vitórias mais extraordinárias de suas vidas? Que existe um segredo simples, mas poderoso, capaz de transformar qualquer dor em uma força imparável de reconstrução. Nos próximos minutos, você vai descobrir a história real de um homem que perdeu absolutamente tudo, e como ele usou essa perda para criar algo muito maior do que jamais imaginou possível. Antes de começarmos, me diz aí nos comentários, de que cidade você está me assistindo? E se essa história tocar seu coração como tocou o meu, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de transformação que podem mudar completamente sua perspectiva de vida. Agora, vamos à história que vai provar que suas maiores quedas podem se tornar suas maiores oportunidades. Carlos olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, vendo a chuva escorrer pelo vidro como as lágrimas que já não conseguia mais derramar. Aos 38 anos, sua vida parecia uma sequência interminável de derrotas. A falência da empresa familiar havia deixado marcas profundas não apenas em sua autoestima, mas também em suas finanças e relacionamentos. Durante 3 gerações, a metalúrgica Silva e Filhos havia sido o orgulho da família, empregando dezenas de pessoas na pequena cidade do interior de São Paulo. Agora, tudo o que restava eram dívidas astronômicas e um sentimento avassalador de fracasso. O telefone tocava insistentemente na mesa de centro, mas Carlos sabia que eram mais cobradores. Havia perdido a conta de quantas vezes ouvirá a mesma frase: Senhor Carlos, precisamos de uma posição sobre o pagamento. Como dar posição quando não havia mais nada? A casa da família, onde crescerá brincando no quintal com seus irmãos, fora leiloada. Os equipamentos da fábrica, vendidos por uma fração do valor real. Os funcionários, demitidos com um misto de revolta e compreensão nos olhos. Alguns trabalhavam ali há mais de 20 anos, eram como família. A depressão havia se instalado como uma névoa densa em sua mente. Durante semanas, mal conseguia sair da cama. A culpa o consumia, sentia-se responsável não apenas pelo próprio fracasso, mas pelo de todos que dependiam dele. Sua esposa, Ana, tentava manter a esperança, mas via nos olhos dela o mesmo medo que sentia. Como alimentariam os 2 filhos adolescentes? Como pagariam os estudos que sempre priorizaram? As noites se tornaram intermináveis, povoadas por pesadelos onde se via assinando papéis que selavam o destino de todos. O espelho refletia um homem que não reconhecia mais. O cabelo, antes sempre bem cuidado, estava desalinhado e com mais fios brancos. Os ombros curvados carregavam o peso de um mundo que desabara. As mãos, calejadas por anos de trabalho honesto, agora tremiam ao segurar uma xícara de café frio. Era difícil acreditar que apenas um ano antes estava planejando a expansão da empresa, sonhando com novos contratos e melhores condições para seus funcionários. A crise econômica havia chegado como um tsunami, varrendo tudo em seu caminho. Foi numa manhã de terça-feira, quando Carlos caminhava sem destino pelas ruas do centro da cidade, que sua vida tomou uma direção inesperada. Havia saído de casa apenas para escapar do sufocante ambiente de preocupação, sem dinheiro no bolso e sem perspectivas. Ao passar em frente a uma pequena biblioteca pública, algo fez parar. Talvez fosse o silêncio acolhedor que emanava do lugar, tão diferente do caos de sua mente. Decidiu entrar, mesmo sem ter lido um livro há anos. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil chamada Dona Célia, notou seu semblante abatido. Posso ajudá-lo a encontrar algo específico? Perguntou com uma voz maternal que desarmou suas defesas. Carlos balbuciou algo sobre não saber exatamente o que procurava. Ela o conduziu até uma seção no fundo da biblioteca e entregou-lhe um livro com uma capa simples, O Poder da Resiliência. Este livro mudou muitas vidas por aqui, disse ela com um piscar de olhos. Quem sabe não muda a sua também. Inicialmente cético, Carlos começou a folhear as páginas ali mesmo, numa poltrona desgastada no canto da biblioteca. As primeiras linhas falavam sobre um empresário que havia perdido tudo numa crise financeira e como ele havia reconstruído sua vida. Era como se o autor estivesse falando diretamente com ele. Palavra após palavra, página após página, pela primeira vez em meses sentiu que não estava sozinho em sua dor. Outras pessoas haviam passado por abismos similares e encontrado uma saída. O livro apresentava um conceito revolucionário em sua mente. A dor poderia ser transformada em combustível para a reconstrução.
Não era sobre negar o sofrimento ou fingir que tudo estava bem, mas sim sobre usar a experiência como matéria-prima para algo novo e melhor. A resiliência não era apenas sobre resistir às tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva. Carlos sentiu algo que não experimentava há tempos: curiosidade. Queria entender mais sobre essa força interior que alguns pareciam possuir. Durante os dias seguintes, voltou religiosamente à biblioteca. Dona Célia havia se tornado uma espécie de mentora informal, indicando livros sobre superação, empreendedorismo e crescimento pessoal. Carlos descobriu histórias incríveis de pessoas que haviam transformado suas maiores derrotas em vitórias extraordinárias. Walt Disney havia falido várias vezes antes de criar seu império. Oprah Winfrey crescerá na pobreza extrema. Coronel Sanders teve sua receita rejeitada mais de 1000 vezes antes de fundar o KFC aos 65 anos. 3 semanas após seu encontro com a biblioteca, Carlos havia mudado sua rotina completamente. Acordava às 5 horas da manhã, não para se lamentar, mas para dedicar 2 horas ao que começara a chamar de construção da nova versão de si mesmo. Lia, anotava insights em um caderno velho que encontrara em casa e, principalmente, começara a meditar. No início, sua mente inquieta não conseguia ficar em silêncio nem por 5 minutos. Mas persistiu, entendendo que, assim como um músculo, a mente também precisava ser treinada. A meditação trouxe uma descoberta surpreendente. Pela primeira vez, conseguiu separar seus pensamentos de sua identidade. Percebeu que não eram suas preocupações, seus medos ou mesmo seus fracassos. Existia algo mais profundo dentro dele, uma essência que permanecia intacta apesar de todas as tempestades. Era como encontrar um diamante enterrado sob camadas de lama. Este diamante era sua fé, não necessariamente religiosa, mas uma confiança profunda de que, independente das circunstâncias externas, possuía recursos internos para lidar com qualquer situação. Ana notou a transformação antes mesmo que ele verbalizasse suas descobertas. Você está diferente, disse ela numa manhã, observando-o preparar o café com um sorriso genuíno no rosto. Seus olhos voltaram a brilhar. Carlos contou sobre os livros, as reflexões, a nova perspectiva que estava desenvolvendo. Para sua surpresa, ela não demonstrou ceticismo, mas sim alívio. Eu estava com medo de que você desistisse de nós, confessou com lágrimas nos olhos. Mas agora vejo que você está lutando. O verdadeiro teste de sua nova mentalidade veio quando recebeu uma ligação do advogado. Mais processos, mais dívidas descobertas, mais complicações jurídicas. O Carlos de 2 meses atrás teria desabado. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Em vez de ver apenas problemas, começou a enxergar desafios que exigiam soluções criativas. Doutor, disse ao advogado, vamos organizar tudo numa planilha e criar um plano de pagamento realista. Não vou fugir das minhas responsabilidades, mas também não vou me deixar destruir por elas. Durante suas caminhadas matinais, outro hábito novo que adotará, Carlos começou a observar o mundo com outros olhos. Via o padeiro que acordava às 3 horas da manhã para garantir o pão fresco, o catador de material reciclável que transformará sua necessidade numa empresa familiar, a senhora que vendia flores no semáforo e sempre tinha um sorriso no rosto. Cada pessoa carregava uma história de superação, pequena ou grande. Começou a cumprimentar essas pessoas, a conversar brevemente com elas, descobrindo que a comunidade ao seu redor estava cheia de exemplos de resiliência. A ideia chegou numa manhã chuvosa, enquanto Carlos observava os vizinhos correndo para se proteger da chuva. Lembrou-se de sua experiência na metalurgia, dos anos aprendendo sobre diferentes materiais, processos e, principalmente, sobre resolver problemas práticos. Por que não usar esse conhecimento de uma forma completamente nova? Em vez de tentar reconstruir o que havia perdido, por que não criar algo totalmente diferente? Começou pequeno, muito pequeno. Com os poucos materiais que ainda tinha guardados no galpão que alugara por um preço simbólico, decidiu fabricar suportes para plantas personalizados. A ideia surgiu após observar Ana tentando organizar suas mudas de temperos numa sacada minúscula. Se nossa situação está difícil, pensou, imagine quantas pessoas estão vivendo em espaços pequenos e querendo cultivar suas próprias plantas. O primeiro suporte levou 3 dias para ficar pronto, mas quando viu o sorriso de Ana ao utilizá-lo, soube que estava no caminho certo. O desafio seguinte foi encontrar clientes. Carlos descobriu que a vergonha era seu maior inimigo.
Como apresentar seu produto sendo que todos na cidade sabiam de sua falência? Foi então que aplicou uma das lições aprendidas em seus estudos sobre resiliência, a vulnerabilidade como força. Decidiu ser completamente honesto sobre sua situação. Criou cartões simples onde se apresentava como Carlos Silva, soluções em metal, recomeçando com propósito. Em vez de esconder sua história, fez dela sua marca. A primeira venda aconteceu de forma inesperada. Dona Maria, vizinha de longa data, viu um dos suportes que havia feito para testar e perguntou se poderia encomendar 3 para sua loja de plantas. Carlos, disse ela, sempre admirei sua honestidade e dedicação. O que você está fazendo mostra mais caráter do que muitos empresários de sucesso que conheço. Aqueles R$ 50 da primeira venda valeram mais do que muitos contratos milionários que havia fechado no passado. Não era apenas dinheiro, era a validação de que ainda tinha algo valioso a oferecer ao mundo. Incentivado pelo sucesso inicial, Carlos começou a expandir sua linha de produtos. Observava as necessidades das pessoas ao seu redor e criava soluções simples mas eficazes. Ganchos especiais para apartamentos pequenos, organizadores para garagens, suportes para home office. Cada produto nascia de uma conversa genuína com pessoas reais enfrentando problemas reais. Ana tornou-se sua primeira funcionária, cuidando da parte administrativa e das redes sociais, onde começaram a contar a história por trás de cada peça. O boca a boca funcionou melhor do que qualquer campanha de marketing que havia feito no passado. As pessoas não compravam apenas produtos, compravam uma história de superação. Compravam a prova de que era possível recomeçar. Alguns clientes vinham especificamente porque queriam apoiar alguém que estava lutando para se reerguer. Carlos percebia que sua vulnerabilidade, que antes via como fraqueza, havia se tornado seu maior diferencial. Era autêntico numa época onde as pessoas ansiavam por autenticidade. O crescimento trouxe novos desafios que testaram profundamente a nova mentalidade de Carlos. Um grande pedido de uma rede de lojas de jardinagem chegou no momento em que ele menos esperava. Era uma oportunidade de multiplicar seu faturamento por 10, mas também significava riscos proporcionais. A lembrança da falência anterior assombrava seus pensamentos. E se não conseguir entregar? E se a qualidade não atender às expectativas? E se a história se repetir? Eram perguntas que martelavam em sua mente durante noites insones. Foi Ana quem trouxe uma perspectiva diferente. Carlos, você não é o mesmo homem de antes. Aquele homem tinha medo de fracassar porque definia seu valor pelo sucesso da empresa. Mas você aprendeu que seu valor está na sua capacidade de se levantar, de aprender, de servir as pessoas. Se este pedido der certo, ótimo. Se não der, você vai encontrar uma forma de resolver, como sempre fez. Suas palavras foram como um bálsamo para a alma atormentada de Carlos. Ele havia passado tanto tempo desenvolvendo resiliência que esquecera de confiar nela. A decisão de aceitar o pedido veio acompanhada de um plano meticuloso. Carlos aplicou tudo o que havia aprendido sobre gestão de riscos, mas com uma abordagem completamente nova. Em vez de tentar controlar todos os aspectos do processo, focou no que estava em suas mãos: a qualidade do produto, a transparência na comunicação e a flexibilidade para adaptar-se conforme necessário. Contratou 2 ex-funcionários de sua antiga empresa, pessoas em quem confiava e que também precisavam de uma oportunidade para recomeçar. O processo de produção revelou-se mais desafiador do que imaginara. Problemas de fornecimento, dificuldades técnicas inesperadas e prazos apertados criaram uma tempestade perfeita. O Carlos de antes teria entrado em pânico e, provavelmente, tomado decisões precipitadas. Mas os meses de treinamento mental haviam criado uma nova versão de si mesmo. Cada problema era analisado friamente, decomposto em partes menores e atacado sistematicamente. Mais importante, ele comunicava cada dificuldade ao cliente com honestidade total, propondo soluções em vez de desculpas. A resposta do cliente surpreendeu Carlos. Em vez de cancelar o pedido diante das dificuldades, o gerente da rede disse: "É exatamente esse tipo de transparência e comprometimento que estávamos procurando. A maioria dos fornecedores tenta esconder problemas até que seja tarde demais. Sua honestidade nos dá confiança de que encontraremos uma solução juntos." Essa resposta foi uma revelação. A vulnerabilidade bem comunicada não era fraqueza, mas sim a base para relacionamentos comerciais sólidos. A entrega foi feita com uma semana de atraso, mas com qualidade superior ao prometido.
Carlos havia usado o tempo extra não apenas para resolver os problemas técnicos, mas para aprimorar o produto além das especificações originais. Cada suporte saiu da fábrica com um pequeno cartão contando a história de sua fabricação e os valores da empresa. O feedback foi extraordinário. Não apenas o cliente renovou o contrato, como recomendou Carlos para outras redes. 18 meses após iniciar seu novo negócio, Carlos fazia algo que não fazia há anos. Caminhava pelas ruas de sua cidade com a cabeça erguida e um sorriso genuíno no rosto. Não porque havia recuperado sua antiga posição financeira, mas porque descobrira algo muito mais valioso, uma comunidade de pessoas que acreditavam umas nas outras. Sua pequena empresa havia se tornado mais que um negócio, era um símbolo de que era possível recomeçar, não importa quão profunda fosse a queda. A transformação mais significativa aconteceu quando Carlos decidiu formalizar algo que vinha fazendo informalmente, ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades similares às suas. Todo sábado pela manhã, na biblioteca onde tudo começara, ele conduzia um grupo de apoio para empreendedores em crise. Dona Célia havia oferecido o espaço gratuitamente, dizendo que era a melhor forma de retribuir a comunidade. O grupo começou com 3 pessoas, e em poucos meses, já tinha uma lista de espera. As histórias que ouvia nessas reuniões lembravam-lhe constantemente de onde havia partido. Maria, uma confeiteira que havia perdido sua loja numa enchente. Roberto, um advogado que se viciara e perderá tudo. Júlia, uma jovem designer que sofrerá um acidente e precisará reinventar completamente sua carreira. Cada história era única, mas todas compartilhavam elementos comuns: a sensação inicial de fim de mundo, a descoberta gradual de recursos internos e a transformação da dor em combustível para crescimento. O que mais impressionava Carlos era como o ato de ajudar outros o havia transformado ainda mais profundamente. Cada conselho que dava, cada história de esperança que compartilhava, cada abraço que oferecia nos momentos mais difíceis de alguém, tudo isso fortalecia sua própria base emocional. Havia descoberto uma verdade universal: quando servimos aos outros a partir de nossas próprias feridas curadas, não apenas ajudamos a eles, mas continuamos curando a nós mesmos. Era um círculo virtuoso de cura e crescimento. A gratidão tornou-se uma prática diária consciente. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, Carlos listava mentalmente 5 coisas pelas quais era grato. Algumas eram óbvias: a saúde da família, a recuperação financeira, as oportunidades que surgiram. Outras eram mais sutis: a força que descobrira dentro de si, as lições aprendidas na adversidade, até mesmo a própria falência que o forçara a se reinventar. Paradoxalmente, havia momentos em que sentia gratidão pela crise que quase o destruiu, pois foi ela que o levou a descobrir quem realmente era. Ana também floresceu nesse novo ambiente. Sua participação no negócio não era apenas administrativa, ela se tornará a alma da empresa, cuidando dos relacionamentos com clientes e funcionários com uma dedicação que contagiava a todos. Você sabe, disse ela numa noite, enquanto revisavam os números do mês, eu não trocaria nossa vida atual pela vida que tínhamos antes. Não porque agora temos mais dinheiro, mas porque agora temos mais propósito, mais conexão, mais gratidão por cada pequena vitória. Os filhos, que inicialmente sofreram com as mudanças e incertezas, agora eram os maiores defensores da nova versão de seu pai. Viam nele não apenas o provedor financeiro, mas um exemplo vivo de que era possível se reinventar, que os erros não definiam uma pessoa e que a verdadeira força vinha de dentro. Carlos percebeu que estava deixando para eles a melhor herança possível, não dinheiro ou bens materiais, mas a convicção de que, não importa o que acontecesse na vida, eles teriam recursos internos para lidar com qualquer situação. Era uma herança que ninguém poderia tirar deles. 3 anos após o início de sua jornada de reconstrução, Carlos recebeu um convite inesperado que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. Uma importante universidade da região havia tomado conhecimento de sua história e o convidará para ser palestrante numa conferência sobre empreendedorismo e resiliência. A princípio, ficou paralisado. Falar para centenas de pessoas, ser visto como um exemplo de sucesso. Tudo isso parecia irreal para alguém que ainda se lembrava dos dias em que mal conseguia sair da cama. A preparação para a palestra obrigou-o a sistematizar tudo o que havia aprendido em sua jornada. Percebeu que havia desenvolvido, quase intuitivamente, uma metodologia pessoal para transformar crises em oportunidades. Primeiro vinha a aceitação total da realidade, sem negação ou autocompaixão excessiva. Depois, a busca por aprendizado. Sempre havia algo a extrair de cada experiência difícil.
Em seguida, a ação orientada por valores, não por medo. Por fim, o serviço aos outros, usar a própria experiência para ajudar quem enfrentava desafios similares. No dia da palestra, Carlos subiu ao palco com o coração acelerado, mas com uma certeza inabalável. Tinha uma mensagem importante para compartilhar. Começou contando sobre o dia em que olhava pela janela do apartamento alugado, se sentindo completamente derrotado. Descreveu a jornada não como uma linha reta de sucesso, mas como uma espiral ascendente, com quedas e recomeços constantes. O que importava não era evitar as quedas, mas aprender a se levantar mais rapidamente a cada vez. A resposta da plateia foi avassaladora. Durante a sessão de perguntas, jovens empreendedores compartilharam suas próprias lutas, executivos experientes admitiram medos que nunca haviam verbalizado, estudantes descobriram que o fracasso poderia ser um professor poderoso. Uma jovem em particular o marcou profundamente. Ela havia perdido sua startup e estava considerando desistir completamente dos negócios. Sua história me mostrou que o fim de um sonho pode ser o início de algo ainda melhor, disse ela com lágrimas nos olhos. Nos meses seguintes, os convites se multiplicaram. Carlos passou a palestrar regularmente, sempre mantendo sua autenticidade e vulnerabilidade como marca registrada. Não se apresentava como um guru infalível, bate como alguém que havia aprendido a navegar nas tempestades da vida com mais sabedoria. Suas palestras eram diferentes porque não prometiam fórmulas mágicas, mas ofereciam ferramentas práticas testadas no laboratório da própria vida. A demanda por mentoria individual cresceu tanto que Carlos criou um programa estruturado. Selecionava cuidadosamente pessoas que estavam genuinamente comprometidas com sua transformação, não apenas buscando resultados rápidos. O programa durava 1 ano e combinava sessões individuais com atividades práticas de autoconhecimento e desenvolvimento de resiliência. Cada mentorando recebia não apenas orientação profissional, bate um exemplo vivo de que era possível se reinventar completamente. O mais surpreendente era como o papel de mentor continuava transformando o próprio Carlos. Cada pessoa que ajudava lhe ensinava algo novo, mostrava-lhe ângulos diferentes dos mesmos desafios, forçava-o a articular seus aprendizados de formas cada vez mais claras e impactantes. Havia se tornado um estudante perpétuo da condição humana, fascinado pela capacidade infinita das pessoas de se superarem quando encontram o apoio e as ferramentas certas. Sua dor havia se transformado não apenas em força pessoal, mas em um instrumento poderoso de transformação para centenas de outras vidas. 5 anos após aquela manhã chuvosa quando tudo parecia perdido, Carlos estava em seu escritório, não mais o apartamento apertado, mas um espaço luminoso que respirava prosperidade conquistada com honestidade e trabalho árduo. Nas paredes, não havia diplomas ou prêmios, mas fotos e cartas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. Maria, a confeiteira, agora tinha 3 lojas e ensinava a outros sobre recomeços. Roberto superara o vício e se tornará advogado especializado em recuperação de empresas. Júlia criará uma ONG para pessoas com deficiência empreenderem. A empresa de Carlos havia crescido além de suas expectativas mais otimistas, mas o que mais orgulhava não eram os números financeiros, e sim o fato de ter criado mais de 50 empregos diretos e ter inspirado incontáveis outros negócios através de seus mentorados. Havia estabelecido um fundo de microcrédito para empreendedores em crise, usando parte dos lucros da empresa para dar a outros a mesma oportunidade que ele havia criado para si mesmo. Era seu jeito de devolver ao universo tudo o que havia recebido. Naquela manhã específica, Carlos recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era de João, seu filho mais novo, agora com 22 anos e recém-formado em administração. Pai, decidi que não vou aceitar aquela proposta da multinacional. Quero trabalhar com você, aprender sobre transformar dificuldades em oportunidades. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é nunca cair, mas sempre se levantar melhor do que antes. Em essas palavras, Carlos sentiu que havia alcançado algo mais valioso que qualquer riqueza material. Tinha plantado sementes de resiliência que continuariam crescendo muito depois de sua própria jornada. Durante o almoço em família, uma tradição sagrada que estabelecera após a crise, Carlos olhava para Ana e os filhos com uma gratidão que ainda o surpreendia em sua intensidade. Ana havia se tornado sua verdadeira parceira de negócios e de vida, descobrindo talentos que nem sabia que possuía. Os filhos eram jovens adultos confiantes, não pela ausência de problemas em suas vidas, mas pela certeza de que possuíam ferramentas internas para lidar com qualquer desafio.
Haviam crescido vendo que os obstáculos eram oportunidades disfarçadas. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Disse Ana, enquanto serviam a sobremesa. Não é que você tenha reconstruído tudo o que perdemos. É que você se tornou uma pessoa completamente diferente, melhor. O Carlos de antes era bem-sucedido, mas vivia com medo constante de perder tudo. O Carlos de hoje é próspero, mas vive com a tranquilidade de quem sabe que, independente do que aconteça, vai encontrar uma forma de se reerguer. Era a verdade. A segurança que Carlos sentia agora não vinha de suas posses ou conquistas, mas de sua confiança inabalável em sua própria resiliência. À noite, antes de dormir, Carlos mantinha um ritual que adotará anos antes. Escrevia em seu diário 3 lições aprendidas no dia e 3 motivos de gratidão. Naquela noite, escreveu: primeira lição: nossa maior força nasce de nossa maior fraqueza transformada. Segunda lição: ajudar outros é a forma mais poderosa de continuar crescendo. Terceira lição: a fé na caminhada é mais importante que a certeza do destino. E como gratidões: grato pela crise que me forçou a me conhecer verdadeiramente. Grato pelas pessoas que cruzaram meu caminho nos momentos certos. Grato pela oportunidade diária de transformar dor alheia em esperança compartilhada. Anos depois, quando jovens empreendedores perguntavam qual era o segredo para transformar dor em força, Carlos sempre respondia: não existe fórmula mágica, mas existe um princípio universal. A dor só se transforma em força quando você para de lutar contra ela e começa a dançar com ela. Quando você aceita que o sofrimento faz parte da jornada humana, mas se recusa a deixar que ele defina seu destino. Quando você entende que suas maiores quedas podem se tornar a fundação de suas maiores vitórias. Tenha fé na caminhada, mesmo quando não conseguir ver o próximo passo. O universo conspira a favor daqueles que transformam suas feridas em sabedoria e sua sabedoria em serviço. #tenha fé na caminhada, o segredo de quem transforma dor em força.